Queria saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Digo a você que a mensagem de hoje ela é muito atual. Ela diz respeito a coisas que aconteceram há poucos dias, só que não são coisas comentadas tão amplamente na mídia. E você já vai entender o porquê. Eu me refiro a uma situação ocorrida com uma pessoa de nome Tony Palmer. Eu creio que vocês todos aqui não devem saber quem é Tony Palmer. Tony Palmer, ele é um eclesiástico, era uma pessoa pertencente a uma denominação religiosa, o qual estava se empenhando numa tarefa de promover a união entre as igrejas, notadamente a Igreja Católica, juntamente com as principais igrejas evangélicas. Um vídeo dele ganhou um número expressivo de visualizações no YouTube, no qual ele se dirigia a representantes de diferentes denominações, dizendo que era tempo de se considerarem todos católicos, por assim dizer. Convidando eles, literalmente, os evangélicos, a voltarem para casa. Para entender-se melhor as declarações dele, basta aprendermos um pouquinho de história. Nós bem sabemos que a igreja cristã se iniciou com Cristo e os apóstolos. Porém, no quarto século, o imperador romano Constantino promoveu uma união do paganismo com o cristianismo. União esta que deu origem a uma igreja oficial do Império Romano. Daí o nome Igreja Católica, que significa universal, apostólica, porque queria fazer referência aos apóstolos, aqueles que lançaram o fundamento da igreja, católica, apostólica e romana, porque era a igreja oficial do Império Romano. Bom, ocorre que muitos cristãos sinceros não concordaram com a união de sistema de religião pagão com o cristianismo puro. Daí a ocorrência das perseguições, desde então, que acabaram por se acentuar na época da Inquisição e mais tarde também, a época das Cruzadas. E daí decorreram-se mais de 1000 anos até que a Reforma ela ganhasse uma força muito grande por meio de um instrumento especial escolhido por Deus chamado Martinho Lutero, o qual não foi o único, houveram precursores de Lutero. Muitos anos antes dele, Lefebvre, na França, já havia lançado as bases que dariam origem ao que se chamava de protestantismo. Protestantismo vem de protesto. A propósito, para quem não sabe, a expressão protestante, ela não veio nem por Lefebvre e não veio nem por Martinho Lutero. Ela veio como fruto de um protesto efetuado por príncipes alemães, quando o rei Carlos V, representado pelo rei Ferdinando, sancionou um edito de apoio à Igreja Romana, o qual impediria a liberdade religiosa ali nos estados alemães. Então foi quando os nobres, naquela dieta, eles fizeram o seu protesto. Esse protesto não foi verbal, ele foi escrito e foi lido perante a dieta, que era a Assembleia Nacional Constitutiva naquela época, a Assembleia responsável pelo governo, claro, submissa ao monarca, porque eles viviam numa monarquia. Então daí vem o protestantismo. Aqueles nobres protestaram contra a tentativa do rei de impor religião aos nobres e ao povo. Os nobres protestantes disseram no seu documento que, em matéria de religião, cada pessoa deve somente a Deus a satisfação. A partir daí surgiram vários focos protestantes na Europa. Pessoas que estavam na Alemanha foram se encaminhando para outros lugares, estudantes da Universidade de Wittenberg, que aprenderam direto com Lutero e Melanchthon, e também outros que paralelamente pregavam a mesma mensagem, como Zwinglio na Suíça, e outros também que foram espalhando. Bom, ocorre então que foram surgindo várias igrejas, e mais tarde estas igrejas se organizaram e, devido a diferentes pontos doutrinários entre elas, elas se subdividiram. Não que
o movimento protestante fosse um conjunto de pessoas conflitantes, então cada um saiu com a sua ideia. Não era exatamente isso. Ocorre que o mundo vivia em trevas no tocante à Bíblia. Lembrem-se que até a época da Reforma, a Bíblia era acorrentada. Lutero, diz a história, que encontrou uma Bíblia num convento. A Bíblia estava acorrentada e foi através dessa Bíblia que ele aprendeu muitas verdades. Então o povo não tinha acesso à Escritura e também as Escrituras não estavam traduzidas nos diferentes idiomas, elas estavam disponíveis somente para os eruditos que sabiam o grego e o latim. Portanto, e claro, o hebraico, né? Para aqueles que tinham conhecimento, mas daí o número era menor ainda. Portanto, foi necessário um grande esforço posterior para que a luz chegasse. Só que os protestantes, eles partiram de um ponto onde havia muita treva. Eram basicamente apenas superstições, porque tudo que Roma ensinava eram, portanto, os decretos do Papa e os ensinos dos prelados que convinham à hierarquia da época, do momento. Então, muito pouco se sabia da Bíblia mesmo. Os protestantes iniciaram o estudo da Bíblia, lançaram as bases de doutrinas como a justificação pela fé, por exemplo, mas, com o passar do tempo, uns e outros, mediante o estudo da Bíblia, chegaram a entender questões que outros grupos não entenderam e assim por diante. E daí originaram-se diferentes denominações protestantes. Na busca do conhecimento bíblico, alguns ficaram em um patamar e outros avançaram para um patamar mais elevado. E daí que aqueles que na sua origem eram valdenses, albigenses, huguenotes, que eram povos responsáveis por transmitir a Bíblia naquela época de trevas, eles deram lugar às denominações que têm nomes que nós conhecemos hoje. Anabatistas, depois os batistas, também wesleyanos, daí vem a igreja metodista, vem a igreja calvinista e assim por diante, né? Que deu origem à presbiteriana, né? A presbiteriana carrega algumas doutrinas do calvinismo e assim por diante, de diferentes denominações. A Assembleia de Deus, que é a igreja evangélica mais popular do Brasil, ela teve a sua origem na Batista, ela é uma vertente da igreja batista. E depois, já nos idos do século XIX, houve então o surgimento da igreja adventista do sétimo dia, e aí as demais adventistas, que vieram daí no outro século, da reforma, da promessa, e assim por diante. Bom, é verdade que até hoje passam a cada ano a existir novas igrejas, mas a origem das igrejas protestantes estava lá. Para não perder o fio, estas igrejas todas, elas tinham algo em comum, pelo menos na sua origem. Elas entendiam que o papado desviava as pessoas da Bíblia, porque não ensinava a Bíblia de fato, né? Bom, até hoje, quem veio de família católica e teve um pouco de instrução na Igreja Católica, sabe que a criança aguarda até ter a idade suficiente, quando ela vai então ter instrução na igreja, e é quando ela recebe a instrução do catecismo, o qual não é exatamente um estudo bíblico aprofundado, mas ele é meramente um revisar de algumas pequenas porções da Bíblia junto com ensinos de ritos da igreja, não é verdade? Né? Então, até hoje, em parte, é assim. As igrejas protestantes denunciavam, portanto, todo o sistema papal como sendo uma operação do inimigo, de Satanás, e denunciavam o Papa como sendo o anticristo, porque entendiam que ele se opunha à obra de Cristo, que era a de entregar a verdade pura da palavra. Como ele adulterava, como ele deturpava as verdades da Bíblia, entendiam ser ele o anticristo. Ocorre que, do século passado para cá, nós temos visto um movimento reverso, que é no qual as igrejas agora tomam o caminho contrário. Não a Igreja Católica, ela permanece na posição de outrora. Quem tem feito esta movimentação são as igrejas protestantes, de origem protestante. E esta movimentação tem sido no sentido de aproximar-se novamente da doutrina católica. E isso é notório. Eu vou dar aqui algumas evidências e você que nos assiste pode tirar as suas conclusões, ok? Por exemplo, a Igreja Católica afirma no Catecismo
que a Trindade é a doutrina central da fé católica. Sob a Trindade, ou sobre a Trindade, estão baseados todos os ensinos da Igreja. Hoje, mais de 90% das denominações cristãs têm a Trindade como uma das suas doutrinas, correto? Então, isso demonstra que há, sim, uma sinergia entre elas, por assim dizer, porque, nesse sentido, todos pregam a mesma mensagem. Além disso, a Igreja Católica, ela diz no seu catecismo, nós falamos isso na mensagem passada, o seguinte: adoramos o dia do sol, porque nele o Senhor ressuscitou. Dia do sol, domingo, do latim dominus, que significa dia do Senhor Deus, o sol. As igrejas evangélicas, em sua esmagadora maioria, também advogam o domingo como dia de repouso. Portanto, aí também ocorre uma sinergia entre as igrejas. E agora, elas vêm se aproximando em outros pontos e cada vez tornam-se mais semelhantes. O movimento que faz com que elas, o nome desse movimento de aproximação chama-se ecumenismo. Se você entrar na internet, você vai ver que isso está muito em voga. Agora eu chego onde queria. Tony Palmer. Tony Palmer estava sendo um agente forte, um agente, não digo determinante, mas uma peça importante no contexto atual para consolidar a união das igrejas. Ocorre que há poucos dias atrás, Tony Palmer sofreu um acidente de moto e veio a falecer. E aí houveram algumas discussões na internet. Discussões não, mas opiniões contraditórias, melhor dizendo. Alguns diziam: puxa, isso é obra de Deus, porque impediu o avanço do ecumenismo, ou pelo menos retardou o avanço do ecumenismo. Hoje, por outro lado, recebi um vídeo de uma pessoa, acredito de origem adventista do sétimo dia, a qual dizia que a morte de Tony Palmer, na verdade, será o estupim para que então venha uma lei chamada Lei Dominical. Lei Dominical, para quem não sabe, seria uma lei que imponha a observância do domingo como dia de repouso de forma obrigatória. Talvez você ache isso absurdo, mas não é tanto assim, tá? Alguns anos atrás, a deputada Janete de Sá, no Espírito Santo, propôs que o domingo fosse, de alguma maneira, observado como dia de descanso. Obviamente ela disse descanso laboral. Só que a justificativa da lei, que ela mesma redigiu, ela traz uma cópia do Catecismo Católico. Ela diz assim: o agir de Deus é assim. E daí ela diz assim: se Deus descansou no primeiro dia da semana, devemos nós também descansar. Bom, Deus não descansou no primeiro dia da semana, né? Perdão. Aliás, ele disse se Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas ela usa o mesmo texto do catecismo, é uma cópia. Se você olhar o catecismo e olhar a lei, você vê que alguém fez Ctrl+C e Ctrl+V. Ou redigitou, vai. Então você vê que é o seguinte: por trás do intuito de estabelecer o domingo como dia de repouso está o desejo de se colocar novamente a doutrina católica como lei. Esse movimento já foi profetizado na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24. E é interessante o nome que a Bíblia dá a esta lei que será imposta. Claro que a Bíblia fala em linguagem simbólica, mas esta linguagem ela descreve claramente aquilo que acontece quando nós impomos, por lei, uma obrigação religiosa. Mateus 24, verso 15, ali diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Quando ele fala quem lê que entenda, ele já está nos fazendo perceber que aqui há uma linguagem simbólica, há algo escondido por trás destas palavras. Por isso, é necessário sabedoria de Deus para entender o que está aqui. Bom, uma coisa é clara: a abominação é uma coisa que não agrada a Deus, correto? Isso aí está simples de entender. Aqui diz da desolação. Desolação é sinônimo de destruição. Então é algo que não agrada a Deus, o qual, quando for colocado no lugar do que é santo, então
ela vai trazer a destruição. Se nós olhamos para a história, fica muito fácil de entender o que é isso aqui. Mas antes de eu falar da história, eu queria me deter numa coisa. Aqui diz, está no lugar santo. Tem algo que Deus colocou como santo, dentre muitas coisas, é claro, mas na sua lei, porque nós estamos falando de lei, certo? Na sua lei, Deus colocou algo como santo, que deve ser separado ao Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20, no verso 8, e ali nós vamos encontrar uma menção ao dia, o qual Deus falou para separarmos como santo. Êxodo 20, verso 8, Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, o que é santo para Deus é o dia do sábado. Esse dia está na lei de Deus. Não é que eu peguei alguma coisa santa da Bíblia e escolhi a bel prazer, tá? Para interpretar Mateus 24. Nada a ver. Veja aqui, nós estamos falando de lei. Aqui na lei de Deus, eu estou lendo, entre os 10 mandamentos, estou lendo o quarto deles. Então, uma parte da lei, ele está estabelecendo algo como santo, que é um dia. Ok? Em todos os 10 mandamentos da lei de Deus, isso é interessante notar, é o único mandamento que fala para santificar alguma coisa. Então, daí você também vê, não é forçar, tá? É uma conclusão natural. E alguém diria, puxa, mas a Bíblia tem tantas coisas santas, por que ele foi direto na lei de Deus? Sabe por quê? Porque no livro de Eclesiastes, o Senhor fala que de tudo que se leu na Bíblia, o resumo é guarda os mandamentos. Então, os mandamentos são o resumo de tudo, ok? Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 12, olha lá, você vai ler junto comigo. Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o resumo da Bíblia cai nos mandamentos. Você quer saber então o que é santo para Deus? Vai direto no mandamento, fácil, certo? E aí Deus separou um dia, o dia de sábado. Posto isto, nós podemos voltar para Mateus 24, certo? Porque lá fala que algo que não agrada a Deus, uma abominação, vai ser colocada no lugar santo. Alguma coisa vai ser colocada no lugar do sábado, que não agrada a Deus. Ora, a história já mostra o que é, certo? Desde séculos passados, quando pela primeira vez a religião foi imposta por lei, o dia proposto para descanso foi o domingo, o dia do sol. Inclusive era o dia que os pagãos usavam para adorar o sol. E aí, meu querido, minha querida, a gente vê, sem aqui parcialidade, sem sectarismo, né? Ou seja, sem puxar para nenhum lado, simplesmente deixando a Bíblia falar, nós vemos de fato que Deus estava se referindo à mudança do dia de repouso. No passado, quando o domingo foi colocado por lei como dia de descanso, ocorreu que, como consequência, as pessoas que não obedeceram essa lei, elas foram lançadas na fogueira. Aqueles que guardavam o sábado, eles morreram em masmorras, foram torturados e assim por diante. E além disso, o mundo entrou na idade que se chama Idade Escura. Não houve progresso nas artes, não houve progresso na ciência, não houve progresso nas letras. Simplesmente foi um tempo em que o mundo ficou estagnado. Veja, isso é reconhecido até por quem é ateu. Quando estuda-se história, existem alguns séculos chamados de Idade Média ou Idade Escura, certo? E por que é Idade Escura? Porque não houve progresso. E por que não houve progresso? Porque a lei de Deus foi pisada. O progresso só pode haver quando o homem se sujeita a Deus. Quando o homem deixa Cristo ser o seu chefe. Quando o homem deixa Cristo conceder a ele a liberdade, guiá-lo no caminho da obediência, para que então a luz do conhecimento possa brilhar sobre a sua mente. É por esta razão, e apenas por essa, que o florescer da ciência coincidiu com o ampliar-se o conhecimento da Bíblia. As traduções da Bíblia começaram a aparecer entre 1500 e 1600. E em seguida nós vimos a Revolução Industrial, não é verdade? E depois vieram as sociedades bíblicas, por volta de 1800, quase 1800. E aí, em seguida, nós já viemos numa nova era de tecnologia. E até hoje. Você vê, hoje a coisa mais fácil que tem é você ter acesso a uma Bíblia, né? Em muitos países.
E quanto mais amplo o conhecimento bíblico num país, maior é o desenvolvimento daquele país. Não é sem causa. Olhe para os Estados Unidos, a nação que nasceu como nação protestante, dando liberdade para todos estudarem a Bíblia se quisessem. Olha onde esta nação chegou. Sabe, quando a nação ela se curva a Cristo e se curva a sua palavra, ela prospera. É aí que nós queremos chegar. Bom, então diz aqui que a abominação traz a desolação. Quando o domingo foi colocado em lugar do sábado, então o mundo viu destruição, viu desolação. Hoje, existem pessoas dizendo, olha, isso vai acontecer no futuro. Isso é certo, vai acontecer mesmo, porque este sermão aqui, ele não fala só do passado, mas ele fala também do futuro. Como é que eu sei? Bom, eu sei porque Jesus estava respondendo uma pergunta dos discípulos sobre o fim do mundo. Veja no verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber o sinal do fim do mundo. E um dos sinais do fim do mundo seria, olha, vão trocar o sábado pelo domingo, vão colocar isso como lei. Ora, a gente não pode dizer que a lei impondo o domingo lá no século IV era o sinal do fim do mundo. De lá para cá já passaram 1.600 anos, certo? O sinal do fim do mundo é quando realmente nós estivermos na última geração que vive na Terra. Talvez você diga, isso é a interpretação do pastor. Não é não, não é. Olha, abra comigo um pouquinho mais na frente aqui, ok? No verso 32, olha Jesus se referindo ainda a essa história da abominação, né, da lei. Aí ele fala assim, ó, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, quando nós víssemos a lei obrigando a imposição do domingo ser colocada, não passaria esta geração sem que Jesus voltasse. Ou seja, se nós vemos a lei dominical, é sinal de que Jesus volta nos nossos dias. Nós é que vamos contemplá-lo com os nossos olhos. Amém? Então, irmãos, claro que alguns, movidos pelo desejo de que Cristo volte, têm dito, olha, com a morte de Tony Palmer, agora como que colocou-se a fagulha, é o estopim que faltava para que então a crise da lei dominical venha rapidamente. Acredito eu que ele fosse adventista pelo que eu vi ali naquele canal do YouTube. Só que tem um detalhe, meus queridos. Mesmo com todo o entusiasmo desta pessoa, a qual acredito tenha sido bem intencionada, ele falou uma coisa que não é correta. Por quê? Não vai ser agora que a lei dominical vai sair. Não vai. Mas isso é a opinião do pastor. O pastor está indo contra a igreja adventista. Olha, meu querido, eu acho que se você já assistiu outras pregações nossas aqui, você vai ver que o nosso propósito não é ir contra a igreja A, B, C ou D. Mas é pela palavra de Deus mostrar o que é certo e o que é errado. Se a tua igreja falou o que é certo, amém, glória a Deus, vai coincidir com o que nós falamos. Agora, se ela falou o que é errado, aqui também vai ser dito. Aqui não tem passar a mão em ninguém. Entendeu? Porque aqui vale a palavra de Deus, para o nosso próprio bem. Né? Jesus quer guiar ovelhas de acordo com a sua verdade. Não é assim? Jesus ele não tem assim preferência, né? Pela placa A, a placa B, a placa C. Né? Não é assim. Então, voltando ao ponto, tá? O que acontece? Existem pessoas hoje que estudam as profecias e querem posicionar o mundo, né? Não, o que vai acontecer agora vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Que bom que elas têm essa vontade, né? Mas para que a gente entenda claramente as profecias, existe uma condição. Eu vou falar sobre ela no final, tá? Guarda isso aí. Mas primeiro vamos ver por que é que a lei não vai sair exatamente agora. Eu não estou falando que a lei não vai sair na nossa geração. Creio eu, vai e a gente vai ver evidência disso, tá? Agora, não vai ser agora em 2014, também nem em 2015, nem em 2016, tá? Porque existem coisas a acontecer. Quais são as coisas?
Ora, basta ler os versos que estão antes disso, certo? Vamos lá. Verso 4. Logo depois da pergunta dos discípulos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, aqui no Brasil, né, quem já não viu o Henri Cristo? Foi até, né, em programa de televisão, né, veio ali de uma cidade de Santa Catarina e se acha o Cristo encarnado, certo? Só não tem os cravos nas mãos, certo? As marcas dos cravos, mas ele se acha o Cristo encarnado. Aí, depois disso, apareceu, não fazem muitos anos, um porto-riquenho que vinha até com 666 escrito, e também ele se achava o Cristo. Interessante, né? Como a Bíblia disse, muitos viriam em nome de Cristo dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitas pessoas. Todos podem pensar: mas o Henri Cristo, olha, já ouvi dizer que ele tem milhares de seguidores. Interessante, né? A Bíblia diz: enganariam a muitos. Ele é o enganador. Claro, ele não é Cristo, né? Ele é uma pessoa que, coitado, né? Está iludido. Espero que ele se arrependa enquanto é tempo, né? Se você é o Henri Cristo, está assistindo, olha, se arrependa enquanto é tempo, porque senão, se chegar ao juízo final e você não mudar, você não cair sobre a verdadeira rocha que é Cristo Jesus, você vai ficar muito triste mesmo. Então eu espero que você se arrependa enquanto é tempo. Voltando aqui, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Irmãos, liga a TV, liguem a TV, não é assim? Conflito na Crimeia, certo? Entre a Ucrânia, né? E a Rússia. Conflito em Israel, na faixa de Gaza, certo? Fora os tantos que já foram nos últimos anos, né? Na Líbia nós tivemos, na Síria, no Iraque, no Egito, e assim vai. Irã, Coreia do Norte versus Coreia do Sul, não é verdade? E assim vai. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Estamos ouvindo. Isso aqui é 2014, meus queridos. Agora, olha o que ele diz. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Chegou o fim já? Não, não chegou. Por isso que estou dizendo para vocês, não vai ser agora. Alguém diz assim: ah, não, mas essa lei tem que vir antes do fim. Calma, meu querido, lê direitinho o texto, tá bom? Vamos ler direitinho? Olha lá o verso 14, que ele vai seguindo, né? Ele vai falando várias coisas, daí ele diz assim, no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Opa, o fim está aqui. E aí depois que ele fala, agora chega o fim. Quando chega o fim, aí começam os eventos do verso 15. Aí que vem. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, etc, etc. Então, depois que ele fala, vem o fim, aí é que vem essa lei, a lei impondo a observância do domingo. Mas veja, antes de chegar no verso 15, nós temos que chegar até o verso 14, certo? E até o verso 14, nós já estamos vendo as guerras e rumores de guerras, 2014. No verso 7 ainda diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso nós estamos vendo, certo? Estamos vendo. Fome, bom, na África nem preciso falar, né? Etiópia, enfim, aqueles países. Para não dizer aqui no Nordeste, certo? Pestes, gripe suína, gripe aviária, ebola, AIDS e assim vai. E aqui diz terremotos em vários lugares. Bom, isso aí também está mais do que óbvio, não é verdade? A cada ano nós temos visto pelo menos um grande terremoto noticiado na TV. Eu lembro do Chile, lembro do terremoto do Haiti, né? Terremoto do Japão e assim vai. Né? Terremoto na Itália, teve um forte. Verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É só o começo, é só o começo. O que vem depois? É isso aqui, ó. Verso 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Alguém poderia dizer, não, mas eu já ouvi falar que na Índia estão matando, na China estão matando pregadores do Evangelho. Só que aqui não diz que seremos odiados por uma ou duas nações. Aqui diz, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É diferente, né, de um país só perseguir, certo? Então isso aqui ainda não aconteceu. Ser odiado de todas as gentes é o seguinte, você é odiado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia,
Isso é ser odiado de todas as gentes, certo? Ou seja, vai haver uma indignação geral no mundo contra aqueles que pregam a verdade bíblica. Verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ah, irmãos, olha que interessante. Aqui ele fala, surgirão ainda no futuro falsos profetas. Hoje a gente vê pessoas dizendo que fazem cada coisa, né? Ah, cura leproso, faz isso, faz aquilo. Olha, de acordo com a Bíblia, esses que vieram aí, eles só estão andando a pé. Vão vir uns que andam a cavalo, entende? Só que eles não vão ser profetas de Deus. Eles vão ser profetas do inimigo. Falsos profetas, diz aqui, e vão enganar a muitas pessoas. O amor de muitos vai se esfriar. Claro, né, quando você vê o mal prevalecendo. Parece que o mal está vencendo, né? A tendência do ser humano é fazer o quê? Aquele suspiro de desânimo assim. Né? Pensando, puxa, não vou conseguir. Mas daí não é hora de desanimar, não. É hora de perseverar com Deus, firme, em oração. Verso 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui a Bíblia deixa claro como é que o evangelho vai chegar no mundo inteiro. Diz que nós vamos ser perseguidos, vamos ser presos, certo? Então é claro, o pregador ele é levado de um lugar para outro, ele é ouvido ali numa audiência, aquela audiência é transmitida, e aí pessoas que estavam na audiência recebem a mensagem, passam para frente, e assim vai. Entende? E foi assim que no passado o evangelho ganhou o mundo. Estudem a história do cristianismo na Idade Média, vocês vão ver. As pessoas eram citadas nos concílios e ali elas davam testemunho da verdade, muitas vezes selavam o seu testemunho com o próprio sangue, e a partir disso pessoas eram impressionadas porque eles viam que os mártires morriam cantando, morriam sorrindo, ou seja, Deus tirava a dor deles, eles nem sentiam dor. Interessante isso, né? Diz que tinha donzelas que elas iam assim, ser sepultadas vivas, né? Daí elas pegavam e vestiam a roupa do casamento. Aí iam assim, né? Ou seja, ó, vou me entregar a Jesus. É uma honra. Então, Deus dava uma coragem, uma fortaleza para aquelas pessoas que inspirava fé e ânimo nos outros. A pessoa que estava acostumada só, né, a ficar ali em frente a um relicário, um rosário, e aquilo não trazia paz para a sua alma. Aí quando ela via aquela outra pessoa morrendo feliz, ela falava, puxa, ela tem algo que eu não tenho. Será que não é o Jesus que eles pregam? O Jesus da Bíblia? Porque muito se fala de Jesus, mas e o Jesus verdadeiro? O Jesus verdadeiro é o verbo, é a palavra de Deus, não é assim? Então ser seguidor de Jesus é ser um cristão bíblico, é ser obediente à palavra. Esse é um seguidor do verdadeiro Jesus. Então, meus queridos, isso tudo deve acontecer antes de vir a lei dominical. Porque daí só então, somente aqui, depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, por meio dessas perseguições, de prisões, de alguns mártires, então é que veremos a abominação da desolação no lugar santo. Então é que veremos o domingo promulgado como lei em lugar do sábado. Queria fechar com o seguinte, meus queridos. Uma vez nós tendo visto agora a sequência dos eventos, eu vou dizer o porquê que algumas pessoas, embora tenham boas intenções, tentam explicar ao povo onde estamos na história profética, porém não são capazes de fazê-lo. A razão existe, é uma razão bíblica. Mas estas pessoas não precisam continuar nesta situação. A situação delas pode mudar. Elas podem passar a entender mesmo a profecia, desde que elas atendam a algumas condições. E nós vamos ver as condições agora. Qual é a condição para que nós possamos entender claramente as profecias da Bíblia? Qual é a condição? Bom, lá no livro de Daniel, capítulo 12, o Senhor nos diz o seguinte, capítulo 12 de Daniel, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os ímpios não vão entender, porém os sábios vão entender. Os ímpios não vão ter a compreensão da profecia, mas os sábios vão compreender.
Compreender o quê? Aquilo que a gente estudou em Mateus 24. Olha o verso 11. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Correto? É a mesma coisa de Mateus 24. Mesma expressão, abominação da desolação. Quem vai entender? Os sábios. Os ímpios não. Tá, e quem é sábio aos olhos de Deus? Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 e 6. Deuteronômio 4, versos 5 e 6. Vedes aqui, diz Deus, vos tenho ensinado estatutos e juízos. Perdão, diz Moisés. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, nós somos sábios quando nós guardamos os 10 mandamentos da lei de Deus, os estatutos e os juízos que o Senhor colocou. E aí eu volto àquele ponto, tá, por que então o adventista, né, que falou aquilo não estava com o entendimento certo, se o adventista fala da lei de Deus? Por uma razão simples, não adianta falar da lei e não cumprir. Não estou falando que ele, aquela pessoa é um desobediente, é um ímpio, não tem nada a ver com isso, tá? Mas o que eu estou dizendo é que, como denominação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não está em obediência aos 10 mandamentos. E não estando, os seus membros também não estão. Eu me refiro ao primeiro mandamento da lei de Deus. Abra comigo em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3. Olha o que o Senhor diz. Preste atenção nas palavras, ok? Preste atenção no tempo, preste atenção naquilo que o Senhor coloca, ou seja, será que ele vai falar no plural? Será que ele vai falar no singular? Porque isso faz muita diferença, ok? Vamos ler então. Não terás outros deuses diante de mim. Quem falou isso aí? Verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Palavra mim. Isso aqui é o quê? Singular ou plural? Hã? Vamos lá, gente. Lembrando aqui, português. Singular, certo? Singular. Se fosse plural, deveria ser o quê? Nós. Sabe, e não adianta dizer aqui, porque às vezes vem aquela filosofia teológica só para enganar a pessoa, tá? Desculpa falar assim, mas é o que acontece, tá? Ah, mas no hebraico é diferente. É nada. Nós, em hebraico, é anarnu. Eu é diferente. É outra palavra. Eu posso falar at, atá, anarnu. Ani, perdão. Ani é eu em hebraico, lembrei agora. E nós é anarnu. Olha só que diferença, não tem nada a ver uma palavra com a outra, certo? Não dá nem para confundir. Isso aí é que nem no português. Mim e nós. Não dá para confundir. Deus não erra quando ele se expressa. Ele falou: não tenham outros deuses diante de mim. Então Deus se identificou como sendo uma pessoa só. Porque se fossem duas pessoas, como é que ele diria? Não terás outros deuses diante de nós. Ou se fosse 3, a mesma coisa. Não terás outros deuses diante de nós. Aí alguém diria: ah, mas é que a gente prega a trindade porque é 3 em 1. É 3 pessoas e um Deus. Opa, mas se é 3 pessoas já é nós, meu querido, não é mim. Entendeu? Quando começou a reforma protestante, ela começou assim: só vale o que a Bíblia diz. Entende-se o que Deus disse na sua palavra, porque ela é a regra de vida. Então, hoje não adianta, né, a organização adventista do sétimo dia dizer: ah, mas Deus é uma trindade e nós guardamos os 10 mandamentos. As duas coisas estão erradas. Deus não é uma trindade, Deus é uma pessoa só, a gente já viu aqui, e por consequência, eles não estão guardando os 10 mandamentos. E aí a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, tome nota: aquele que guardar toda a lei, 9 mandamentos, e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Tornou-se culpado de todos. Entendeu? Então, para Deus não adianta guardar 9. Quer ter o entendimento da profecia? Guarda os 10. Guarde os 10 mandamentos. Entendeu? Se você, né, é adventista, está estranhando essa mensagem, talvez isso soe como novo, né, para você. Eu só quero deixar uma passagem. E se você não é adventista, também vai servir, porque é a Bíblia é para todos, ok?
Em 1 Coríntios capítulo 8, no verso 6, Deus fala quem é esta pessoa nominada Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Olha que claro, olha que claro. Olha, vai em qualquer tradução, tá? Pega a Bíblia católica, pega a Bíblia evangélica, pega a Bíblia hebraica, pega a Bíblia grega, o que você quiser, qualquer idioma, abra nesse texto aqui, vai estar dizendo a mesma coisa, tá? Eu falo isso, sabe por quê? Porque daí tem gente que vai me dizer assim: ah, mas o pastor está usando só o texto que lhe convém, porque tem outros textos na minha Bíblia aqui, que falam que Jesus é Deus, e que o Espírito Santo é Deus, e tal. Faça a mesma coisa, meu querido. Pega outras traduções da Bíblia, você vai ver que confusão que existe nesses textos, tá bom? A verdade de Deus é uma só, Ele é um, e Ele é o Pai. O judeu cria em quantos deuses, meu querido? Cria em um só, o Pai. E diz a Bíblia que a salvação vem dos judeus. E ó, estou falando não porque eu seja judeu, tá? Eu não sou judeu. Minha família não tem ritual judeu nenhum. Nunca frequentei sinagoga, ok? Mas a verdade é a verdade. Não importa com quem ela esteve. Então, querido irmão, querida irmã, você que me assiste, irmãos que estamos aqui, vamos ser fiéis aos 10 mandamentos. Ao primeiro, assim como ao 10º. E em todos eles, não vamos tropeçar em nada. Porque somente assim nós seremos o povo sábio e entendido. Somente assim nós poderemos compreender as profecias. E aí, sabe, meus queridos, ao olhar o jornal, ao olhar os acontecimentos, nós não vamos ficar alarmados fora do tempo, nós não vamos carregar ansiedades desnecessárias. Por quê? Porque nós teremos firme a palavra profética, como diz o apóstolo Pedro, a qual nós fazemos bem em atender. E ela começa como se fosse a luzinha, a vela, né, a candeia, até que ela se torna um dia claro. Oh, meus queridos irmãos, Deus nos chama a ter esta experiência. Uma experiência de ser iluminados pelo Senhor Jesus. E o apelo do Senhor é: quem hoje gostaria de dizer: Senhor, quero guardar os teus 10 mandamentos, fazer parte do povo sábio? Amém. Glória a Deus. Que assim seja, não só nas nossas vidas, como também na de todos vocês que estão nos assistindo também. Vamos nos ajoelhar. Vamos pedir a Deus que realmente nos consolide esta experiência. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados, ó Deus, e pedir que o Senhor venha a nos dar a força a fim de que nós guardemos os teus 10 mandamentos. Porque nós temos o desejo de ser o povo sábio, de andar na tua verdadeira luz, de entender o tempo, a fim de que, Senhor, sempre reine em nós a paz de Cristo. Sabendo nós aquilo que estamos enfrentando e aquilo que vamos enfrentar no futuro, para que não sejamos pegos de surpresa, para que estejamos sempre vigiando a Deus. Para isso, Senhor, precisamos de compreensão clara das profecias. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos esta graça. Abençoa a cada pessoa que nos assiste, Senhor, assim como todos os irmãos que estão aqui. Que todos, Senhor, possam tomar a decisão certa e fazer parte do grupo dos sábios. Te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, lembrando que pela fé no Senhor Jesus tudo é possível, vamos caminhar em direção à obediência aos 10 mandamentos, porque o Evangelho é pregado para que por meio da fé nós possamos obedecer a Deus. Te convido para o nosso próximo encontro, que vai ser no sábado, 10h30 da manhã, isso para os adultos, e para os pequeninos temos a mensagem a partir de 9h45 da manhã, com a tia Paula, a minha esposa, ok? Então, esteja você ligado no canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou então, entre no nosso site www.advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem pedir as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Feche os seus olhos, vamos invocar a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.